No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast. Hoje estou recebendo a secretária de Educação de Brasópolis, Paula Simões, para a gente falar um pouco sobre a educação municipal e também aí o futuro, né, dos nossos pequenininhos, dos nossos jovens, né, em Brasópolis. Paula, muito obrigado por ter aceito o convite, me bater um papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Paula, primeiramente queria que você contasse um pouco sobre a sua história, né? Onde que você nasceu, onde você cresceu, como que surge a educação na sua vida, né? Como que surge é um dom, né, ser professor, né? Como que surge isso na sua vida? Então, eu sou nascida em Luminosa, uma família grande, sou eu e mais 8 irmãos. Eu sempre fui uma menina muito tímida, né? Então, na escola, se a professora falava assim, hoje eu vou cobrar leitura, eu rezava para que não chegasse nunca em mim. E aí, segui, né, meus estudos. Eu lembro que na quinta série, né, na época era quinta série, era para fazer uma redação, e eu coloquei lá que eu queria ser professora e diretora da escola, um dia. E aí o tempo passou, né, até me esqueci disso, né, e aí segui a vida, casei, tive uma filha e parei de estudar. E depois eu tive a oportunidade de fazer pedagogia, que era meu sonho, fiz a pedagogia e logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Foi lá em Luminosa, voltei para Luminosa, né, um tempão, né, morando em Brasópolis, voltei para trabalhar em Luminosa. Eu trabalhei lá 2 anos como professora. Eu havia passado no concurso, porém eu fui como contrato. E no meu 3º ano lá, eu recebi uma proposta para ser a coordenadora da escola. Da escola que você já dava aula mesmo? Da escola que eu já dava aula, né? Bacana. E assim, concomitante com isso, eu trabalhei no Estado. Já comecei logo no Estado também. Então, eu trabalhei em 2011 na Escola Municipal, já comecei a trabalhar no Estado, lá em Luminosa mesmo. E aí fui. Daí, em 2013, eu assumi a coordenação da escola. Com um friozinho na barriga, mas fui. E fiquei lá por 9 anos na coordenação. Não, que legal. 9 anos. E juntamente com isso, continuei trabalhando no Estado, trabalhei com sala de recursos, trabalhei com período integral na Escola Estadual de Luminosa, trabalhei como bibliotecária, trabalhei bibliotecária no CEP, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, tudo, né, ao mesmo tempo. E aí veio a pandemia, né? Atrapalhou a vida de todo mundo. Que atrapalhou a vida de todo mundo, né? Então, eu fiquei trabalhando de forma remota, né? Ia na escola 3 vezes na semana, mesmo assim, porque tinha as apostilas, tinha os professores, né? Então, a gente ia, imprimia as apostilas, entregava. Eu ia nos bairros para entregar as apostilas para as famílias, para as crianças. E nisso eu engravidei. Eu engravidei, né? E aí eu vi que não dava mais para eu voltar para Luminosa, questão de horário, né? Tudo isso. E então foi quando o Júnior, na época, era secretário de Educação, eu fui lá pedir uma oportunidade, falei para ele, né, que eu precisava ficar mais próximo de casa, porque agora eu tinha um bebê, né, de 8 meses, eu ia voltar a trabalhar e que para mim Luminosa, né, apesar que, né, lugar que eu amo, lugar que eu nasci, mas assim, naquele momento ficou meio contramão para mim. E aí ele me ofereceu, né, e dentre as ofertas que ele me fez estava a supervisão na creche, lá no Floreste, na creche Jurecê Guimarães. E aí eu aceitei. Foi um desafio enorme também, porque eu nunca havia trabalhado como supervisora. Mas fui. Fiquei lá por 3 anos, né, 2022, desde que a gente voltou da pandemia, 22, 23, 24. Então, meu filho ia comigo. Então, assim, para mim estava bem cômodo, né? Uhum. Eu saía de manhã, ia, levava meu filho, deixava ele lá na creche, trabalhava. Aí eu tinha dia que eu vinha embora antes, né, porque minha carga horária era menor. Voltava, buscava meu filho. Enfim, né, estava ali acomodada, né, já tinha acostumado, né, com a supervisão, tudo, né, os desafios maiores já tinham passado. Aí, no final do ano, o Júnior me convidou para a Secretaria de Educação. E assim, na verdade eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Mas fiquei com aquele friozinho na barriga, com aquele medo, com aquela insegurança, mas ao mesmo tempo com a vontade de aceitar. E aí eu pedi, né? Falei, não, tudo bem, eu vou pensar.
E aí eu fiquei um final de semana inteiro ali pensando, Analisando ali. analisando. E aí quando eu já não aguentava mais pensar sobre, eu falei assim, pronto, eu vou decidir, né? Que a partir do momento que eu decidi, eu já decidi e pronto, Sim. né? Aí liguei pra ele, falei, escuta, né? Tô aqui pensando, né? Aí fiz umas perguntas, né? Uns questionamentos e aí, ok, e eu dei o meu sim. E a partir daí, pronto. E é um desafio muito grande, né? Assim, a Secretaria de Educação, como a gente estava conversando há pouco aqui, até antes da gente começar na entrevista de fato, basicamente é uma segunda prefeitura, né? Metade da prefeitura está Sim. alocada dentro da Secretaria de Educação, né? São professores, motoristas, outras pastas, né? Acho que o esporte, cultura, tudo isso, tudo lá dentro também, né? Ainda faz parte. Então é uma estrutura, uma infraestrutura muito grande Muito. e o desafio gigantesco, né, Paulo? Gigantesco. Às vezes as pessoas falam assim, mas você já era da educação. Gente, mas é totalmente diferente, Sim. né? É lógico, pode ser que se eu não tivesse tido, né, essa experiência na educação, né, em sala de aula, na coordenação, na supervisão, seria mais difícil, né? Porque vim de um mundo, né, à parte você estar na educação. É lógico que isso favoreceu. Mas é totalmente diferente de uma escola, é totalmente diferente de uma sala de aula, é totalmente diferente do que eu já havia feito. Eu fiquei ali naquele processo, né, de final de ano, fazendo uma transição. Foi bem rápido, porque eu ainda continuei como supervisora na creche, né, o resto do ano. Eu acho que o Júnior me fez o convite ali já em novembro, eu acho. Então, eu continuei como supervisora na creche, então, assim, encerrando meu trabalho lá como supervisora, e ia para a secretaria para ir pegando. Mas, assim, quando eu cheguei lá dia 2 de janeiro, eu estava sozinha ali, Sim. né? Porque pessoal de férias, e então eu fui pegando as coisas aos poucos. Então, as coisas vinham, as demandas vinham, e eu tinha que ir processando, né? E pede ajuda para um, pede ajuda para outro, né? Recorri às pessoas que já estavam lá anteriormente. E estou nesse processo até agora, para ser bem sincero. Assim, obviamente você teve um período ao longo da sua carreira na educação, esse período de crescimento, né, digamos assim, né, passou pela coordenação, passou pela supervisão, isso tudo traz uma bagagem, Sim. né, e também por já estar na educação há um bom tempo, né, você já tem algumas pessoas que você conhece e aí talvez isso te dá um pouco mais de segurança, não que dê a segurança total necessária, né, porque o setor público, a gestão pública, os desafios são contínuos, né? Principalmente quando se assume uma pasta tão grande como essa, e principalmente por conta dos recursos financeiros para se fazer e atender as demandas que se tem, né? Sim. Como que você vê hoje a educação do município, né? Logicamente, acredito que você ainda esteja analisando muita coisa, né? Você lembra o número total de escolas? Escola? Nós temos 8. 8 escolas, né? Então, são aproximadamente ali uns 200 alunos por escola, não mais? Varia, né? Tem as escolas maiores, que tem cerca de 240, 260, e tem as menores, que tem as de 160, e tem Cruz Vera, né? Que estamos começando lá. Na verdade, a escola de Cruz Vera já existe há 3 anos. 3 anos, esse já é o 4º ano da escola de Cruz Vera. Então, é a escola menor que nós temos no município. Varia bastante. Então, nós temos hoje cerca de 1.150 alunos, né? Bastante. Uma média, bastante alunos. E como que você analisa a educação hoje aplicada de fato na sala de aula? Você como professora também pode ter essa visão, né? A gente passou por um período de pandemia no qual a educação ela foi colocada à prova, assim, coisa que ninguém esperava. E aí, obviamente, muitos desafios surgiram, né? Acredito que nos mais variados setores ainda se nota que há dificuldades, mas na educação, o que você vê que ainda existe na educação, talvez uma problemática ali, que você acha que é uma coisa mais necessária de se mexer, de se trabalhar para tentar buscar uma melhoria no setor? Então,
né, a gente veio, né, passamos por um período de pandemia, né, 2 anos praticamente com o ensino remoto. Então, disso, hoje a gente ainda carrega uma sequela disso, Uhum. né? Então, nossos alunos da pandemia ainda estão nas escolas. E, infelizmente, mesmo que eu vejo que nós fizemos o possível e o impossível naquele momento, né? As escolas não pararam. Pelo contrário, naquele momento de pandemia, o nosso trabalho até aumentou. A única diferença é que a gente não ia para as escolas, mas foi feito apostilas, os professores trabalhavam de forma remota, né, davam aula ali pelo WhatsApp, nós entregávamos as apostilas nas escolas, nos bairros, né, eu estava como coordenadora luminosa, lá era mais distante, nós íamos até as famílias mesmo, até as casas, levava, cobrava, e nós ainda estamos carregando essa sequela da pandemia. Então, tinham famílias que elas conseguiram ali naquele momento suprir a necessidade do filho. E teve família que não, porque ela tinha uma rotina, muitos deles continuaram trabalhando, né? E aí aquilo veio carregando. Nós temos isso até hoje. Mas é um desafio muito grande para o professor. Assim, o que eu vejo, né, aqui em Brasópolis e que eu tenho lutado, né, já é um ponto que eu vejo que precisa ser melhorado, a gente precisa buscar mais, é a formação dos professores. Que eu vejo que, não só dos professores, monitoras, a parte de gestão também. Então, assim, porque se a gente pega uma empresa, essa empresa, ela oferece uma capacitação para os funcionários, Sim. né? Então, é isso que, do meu ponto de vista, falta aqui no município. E às vezes, quando a gente está de fora, a gente julga, a gente fala, mas por que não tem? Por que não acontece? Só que hoje, né, nesses meus 3 meses na secretaria, eu vejo quanto é difícil também. Então, isso envolve muita coisa, envolve parte financeira, envolve carga horária, né, do professor, dos monitores também. É toda uma estrutura que envolve. Então, a gente não consegue realmente resolver isso da noite para o dia. Mas é uma grande preocupação minha, é uma coisa. Eu vejo que, assim, a gente precisa investir na formação dos professores, né? Eles já têm ali, é lógico, eles são professores que têm formação, que têm uma força de vontade, né? Porque eu acho que a gente até falou isso hoje, que a educação não é somente a profissão. É a profissão, mas é também uma vocação. Claro. Porque você não deixa a escola e vai embora para casa, esquece tudo que aconteceu. Não, aquele aluninho vai na sua cabeça, o planejamento vai junto, a família da criança vai junto, então você leva tudo aquilo para você. Então, é muito difícil. Então, e quanto mais formação tem, mais preparo tem, no meu ponto de vista, as coisas tendem a funcionar melhor. E a formação continuada dos profissionais de educação, ele acaba sendo mais amplo do que, hoje em dia, mais amplo do que há pouco tempo atrás, digamos assim, sim, né? Com certeza. Porque ainda existe hoje, e obviamente é uma necessidade contínua também, de adaptabilidade, né? Porque hoje nós temos, há pouco tempo atrás, eu acho que talvez seja uma falha nossa como ser humano, mas a gente não via a necessidade dessa inclusão necessária nas salas de aula, que hoje é muito mais visível, né? Sim. Como que está hoje a inclusão na educação em Brasópolis, assim, porque a gente tá até falando alguma coisa, algumas escolas ainda têm uma dificuldade de adaptação, né? Sim, na estrutura física, né? Então, hoje em Brasópolis a inclusão acontece, né? Todos os nossos alunos, né, que têm um laudo, elas têm direito a monitores. Então, assim, tem a questão de lei. Por exemplo, é um monitor para cada 3 crianças com laudo. Existe a sala de recursos, né, que funciona nas escolas que atendem também essas crianças no contraturno, para sanar ali aquela dificuldade mais pontual, porque a sala de aula, né, nós temos sala de aula com 20, 25 alunos, e dentro dessa sala de aula de 25 alunos, nós temos ali 5 crianças, né, com laudo. Então, assim, é trabalhado no conjunto, até porque esse aluno precisa estar inserido, né, na sociedade, ela precisa trabalhar, estar em sociedade. Mas mesmo assim a gente oferece, né, um monitor que fica ali de apoio para ele e também a sala de recursos. Essa sala de recursos, ela funciona de forma cada criança, né, num atendimento, a gente respeita ali a questão do tempo da criança, né, enfim, tudo isso.
E hoje nós temos também uma equipe técnica, que não sei a partir de que ano foi, mas é uma obrigatoriedade já a educação, né, ter essa equipe técnica. Então, hoje ela é composta por uma psicóloga, um assistente social, e agora nós temos também uma psicopedagoga. Então, eles que vão até as escolas, eles vão para conhecer, para ver qual que é a demanda, e não só questão de crianças com laudo, também outras questões, né, de aprendizagem, de comportamento. Então, eles verificam ali, conversam, né, em caso de necessidade, eles vão até a casa, né, o assistente social vai até a casa, vê o que está acontecendo, né, a psicóloga também, ela não atende terapias, né, ela conversa e, se for necessário, ela direciona, exatamente. Ela direciona. Mas isso já é um grande apoio também para as escolas e para as famílias. Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar não faz tanto tempo, né? Eu comecei em 2011. E em 2011 não tinha nada disso. Sim. Né? Não tinha nada. A gente percebia que tinha um aluno que ele tinha uma certa dificuldade, que era tentado, mas nós não tínhamos todo essa ajuda, né? Essa contribuição pela equipe técnica. E hoje eu vejo, né, desses alunos que foram alunos meus lá em 2011, e hoje, né, há 14, né, anos já se passaram, e eu vejo que muitos deles realmente fecharam laudo. Então, assim, naquela época, se tivesse sido feito isso lá naquela época, teria mudado toda uma história. Mas hoje nós já temos isso, né? Desde lá da creche, né? Por exemplo, eu estava na creche como supervisor, então a família ia, matriculava. Então, a gente, geralmente, às vezes tinha criança que já ia porque o médico encaminhou para a creche para socialização, para melhorar a parte da fala, enfim, né? E nós ali já começávamos da entrada, né? Se a gente percebia que a criança precisava de um apoio maior, já acionava a equipe técnica, já chamava a família para conversar, porque ali é na criança que a gente vai melhorando, né? Eles estão ali no auge da aprendizagem, então é naquele momento que a gente precisa sanar, e assim, e vai caminhando. E na educação também tem a questão também da alimentação, né? Que tem que ter um acompanhamento, né? Sim, tem nutricionista, tem todo esse trabalho também, né? Sim. Junto. Temos a nutricionista, né? Final do ano, a nutricionista que era efetiva saiu, né? Eu falo que todo mundo me abandonou, né? E aí ela também saiu. Na verdade, ela recebeu uma proposta, foi para outro estado até, e veio, né, a gente foi contratado uma outra nutricionista, a gente começou a fazer um trabalho bacana ali, né, ela tinha uma visão boa também de alimentação, e até assim, valorizando mesmo a alimentação da criança, porque, gente, nem nós adultos com fome a gente não produz, né, então a criança também é a mesma situação. E infelizmente ela recebeu uma proposta também, ela não era família daqui, né, ela acabou voltando, mas agora nós já estamos também com uma outra nutricionista, e ela segue na mesma linha ali, né, voltada para a alimentação da criança, buscando trazer, porque assim, a gente pensa em escola não é só o ler, o escrever, né, não é só isso, é toda uma parte que vem atrás, né, a socialização, a alimentação, o acolhimento, né, é ter alguém ali para socializar, para a criança dividir também. Antigamente as escolas acabavam que era aquele momento que a criança ia, aprendia e ia embora, né? Hoje não, hoje tem um contexto muito mais amplo, sim, né? Em Brasópolis tem alguma escola que tem tempo integral? Não temos ainda mais, não, né? Não. Porque a educação, quando a gente fala da inclusão, não é só inclusão com aqueles laudados, né? A inclusão é muito mais ampla também, né? É muito mais ampla, exatamente. Então, assim, são várias situações. De repente, uma criança que veio de uma outra escola, que veio de uma outra cidade, e ela também precisa ser incluída naquela escola, né? Então, assim, bem, bem amplo mesmo a questão da inclusão. De repente, o próprio aluno que está na escola ali já há anos, né? E ela passa por uma situação na família, né? Uma morte, uma perda, uma separação dos pais, um nascimento de um irmão, alguma situação ali que aconteça na própria família, que ela também precisa ser, né, acolhida e incluída ali naquele momento. Ela vai além, a inclusão vai além, né, da questão das crianças com laudo ou não. Sim. Paulo, e como é para você assumir hoje essa pasta tão importante que é para o município, e também ter que montar uma equipe, né? Basicamente, aquilo que a gente estava falando há pouco, né? É quase que uma segunda prefeitura, né? Você precisa pensar, sim, toda uma estrutura
figura também para te ajudar a conduzir a educação, né? Sim. Então, na verdade, eu estou em processo, né? Porque nós tínhamos ali, né, já na educação uma equipe que já trabalhava na gestão anterior, porém, com o concurso, mudou muita coisa. Por exemplo, a equipe técnica do ano anterior não é mais a mesma, porque teve concurso, foram novas pessoas, então é uma equipe técnica nova. Também o pessoal da secretaria ali que trabalha comigo, né? Então, do pessoal que tinha antes, só ficou uma. e o restante todo foi, né? Até inclusive as duas últimas aposentaram. Ontem foi o último dia de trabalho delas, né? Ontem, segunda-feira, hoje elas assinaram a aposentadoria. E com certeza, né? Elas vão fazer muita falta ali, né? Porque elas tinham conhecimento muito grande, né? Então, assim, as pessoas estão, né? A gente está ali naquele processo ainda de montar a equipe. E tem já uma pessoa que já trabalha comigo ali desde o começo do ano, né? Uma pessoa muito boa, eficiente. Então, assim, eu brinco que no momento ele está ali me dando, né, bastante apoio. Tem uma outra professora também que já era da equipe anterior, né, da gestão anterior, que continua ali. Então, assim, eu fico ali aí, né, pedindo, né, sugestão mesmo, porque ela tem um conhecimento muito grande ali dentro, conhece muitas pessoas. Mas a gente ainda estamos nesse processo, tanto é que, por exemplo, amanhã começa uma nova auxiliar administrativo, né? Então a gente está caminhando dessa forma, montando a equipe ainda, não conseguimos fechar. E é muito interessante, né? Porque quando você pensa às vezes quem é de fora, né? O cidadão pensa assim, a prefeitura já está toda montada, né? Não, o processo ele é contínuo, né? Exatamente. Independentemente do momento em que se está, às vezes os desafios eles nascem de um dia para o outro e aí você precisa ter essa adaptação de mudança, né? Sim. Eu costumo que ali eu brinco, eu chego cedo, não sei o que vai ter no meu dia, não tem uma previsibilidade, né? Eu chego de manhã, ai meu Deus, obrigado por esse dia de hoje, me abençoe, porque o que vai acontecer no decorrer daquele dia, assim, tem as coisas que já são previsíveis, né? Coisas que já estão ali em andamento, porém é muita demanda nova que chega, né? E tudo vem ali, igual nós estávamos conversando. Então, eu tenho ali 260 servidores que fazem parte da pasta de educação, né? Incluindo professoras, monitores, auxiliares serviços gerais, o pessoal da gestão, né? Das escolas, diretores, coordenadores, supervisores, motoristas também. Então, é uma equipe muito ampla. Então, a demanda é muito grande e os pais, né, que procuram para conversar, para tirar, né, uma dúvida, pedir uma orientação. E eu estou ali, né, eu quero atender todo mundo muito bem. E é aquela correria, porque nem sempre a gente consegue, né? Eu brinco que eu abro o WhatsApp, tem 10 mensagens, eu falo, eu respondo uma, daí atrás daquela uma vem mais 10 perguntas. E assim, eu vou no dia a dia tentando atender todas as pessoas, porque eu acho assim que se eu estou ali é justamente para isso, claro, né? Para buscar resolver os problemas que já são pontuais e os que vão surgindo, né? E os que eu não consigo, eu vou direcionando, né? Os que não cabem a mim também responder, resolver, eu vou direcionando, mas assim, é um trabalho contínuo. Paula, hoje, você, tanto como professora e hoje como secretária, as famílias, elas estão mais participativas na vida dos alunos ou é algo que ainda falta ter mais participação? Como você vê esse outro lado, assim? São participativos, né? São mais questionadores, né? Eles questionam mesmo a escola, não é mais igual era, vamos pensar, antigamente, né? Que a escola fazia tudo do jeito dela e que os pais não questionavam. Não, hoje os pais são bem mais questionadores. Eles vão, eles perguntam, eles querem saber, mas por que aconteceu, né? Dessa forma, por que foi de outro jeito? Então, assim, eles são bem mais questionadores, eles são mais participativos do que era anteriormente. É lógico que isso pode aumentar, né, e esses questionamentos também, assim, eles servem para nos enriquecer, para aumentar a nossa prática, melhorar a nossa prática do dia a dia. Porque se a gente faz de uma forma e ninguém fala, tá ok, tá bonito, sim, tô fazendo o correto. Mas se as pessoas, né, se os pais vêm e questionam e dão sugestões novas e falam, a gente vai melhorando a prática. Então, teve um aumento, sim.
Eu acho que significativo, eles são bem mais participativos, mais críticos, mais questionadores, cobram mais, isso é fato. E para você, assim, qual que é o principal impacto que a escola e a educação como um todo, assim, traz na formação do cidadão? Você falou há pouco ali de acompanhar alunos seus que hoje, né, já estão um pouco mais velhos, né? Até parece que a gente é velho, né, quando você fala assim, novinhos, né? Mas como que você vê a educação impactando na vida dessas crianças que hoje, alguns já são até já adultos, já estão iniciando a vida adulta? Sim. Assim, no meu ponto de vista, a educação, ela é tudo, né? Ela envolve tudo, né? Tanto é que a escola é a segunda grupo social que a criança participa, né? Primeiro ela está na família e depois, ainda mais hoje que as crianças vão muito cedo para as escolas, né? Mesmo as crianças que não frequentam creche, elas com 4 anos já é obrigatório ir para a educação infantil. Então, muitas crianças só têm o convívio da casa e depois elas já vão para a escola. Então, para mim, a educação é tudo, ela é primordial na vida da criança. E isso independe se é para ela se tornar um médico, um engenheiro, ou para ela se tornar uma dona de casa, uma pessoa que vai, né, que continua ali na sua família, trabalhando no meio rural, independente de uma coisa ou outra. É na educação que a gente precisa direcionar. E muitas coisas, eu brinco assim, que tudo vem para a educação, né? Então, nós estamos, por exemplo, com um problema grave aqui em Brasópolis, questão de dengue, né? Uhum. Então, a educação também entra para colaborar com isso. Daqui uns dias vem o dia 18 de maio, que é o dia, né, mundial da conscientização. Então, vem para a educação, do combate, né, à exploração sexual infantil. Então, também a educação trabalha. Então, tudo vem para a educação, porque os nossos alunos estão. E é ali que a gente vai verificar como que essa criança está vivendo em casa, porque nós, assim, por exemplo, nesse período meu de creche, nós identificamos ali casos de abuso, casos de violência, de negligências, e isso acontece também nas outras escolas. Então, independente da formação, eu não estou preparando esse aluno para ser um médico, eu estou preparando esse aluno para ser um engenheiro, eu estou preparando esse aluno para ser um cidadão. Independente do que ele vai escolher para a vida adulta dele, né? Mas a gente tem que dar uma base ali, né? Tem que formar. E não só no conhecimento ali conteudista, né? Conteúdo, né? A gente vai além disso. Hoje mesmo nós tivemos lá uma palestra, né? O pessoal eles foram lá fazer foi até no Clube Operário, o pessoal do Rio de Janeiro, são, né, 2 professoras, então eles falando lá, eu consegui participar um pouquinho, né, então falando sobre meteoros, meteoritos, né, como que acontece, né, e ela, né, depois eu fui dar os parabéns para ela, né, e aí, o que eu concluí ali, né, uma breve conversa, que isso é o importante, porque às vezes a sala de aula, ela tem um conteúdo, o professor tem um conteúdo, ele tem um planejamento, ele precisa trabalhar aquilo, mas às vezes uma aula diferente, ela chama muito mais a atenção da criança, né? Ela prende mais também a atenção da criança, e você está ensinando a criança para a vida, claro, para depois, né? Para ela ir para casa, para ela falar para os pais que não pode jogar o lixo de qualquer jeito, que isso pode, né, acúmulo de água, que aí vem, né, o mosquitinho da dengue, né? Ou seja, formar para ele ser, né, um profissional, mas também, principalmente, para que ele seja uma boa pessoa, para que ele seja um cidadão. E assim, você falou a questão do conteúdo, né? Às vezes há muitas matérias, muita coisa que a criança vai ver na escola que tem um conteúdo muito denso, né? E aí há a necessidade de ter esse pouco, digamos, uma mudança de direcionamento, às vezes, justamente para aliviar, talvez, a carga da criança, né? Sim, vamos pensar nós adultos, né? Poxa, a gente fica ali 4 horas sentadinho, escutando o professor, aquela aula expositiva, tal. É lógico que isso faz parte, né? A gente tem que entender que a educação também é isso, mas nada impede de fazer uma coisa diferente. Claro. E Paula, a gente também muitas vezes, né, e aí até me coloco nessa também, às vezes a gente vê o professor ali dando aula e a gente acaba fixando só naquela ideia do professor na sala de aula, né, mas ele tem um desafio gigantesco porque
todo o pré, né, e o pós-aula, né? Sim. Às vezes até os pais, né, os alunos podem achar ruim o professor, fala, pô, mas só vem aqui dar isso, mas não sabe o quanto que a carga que tem por trás disso, né? Como que é para você enquanto professor e agora também como secretária, né, essa dupla jornada do professor, que realmente é densa, né? A gente estava até falando agora há pouco, né? Antes de vir para cá pro estúdio, que além disso ainda tem a vida social que a gente precisa ter, né? Precisa ter uma vida, né? Até você falando isso, eu lembrei, né? Às vezes o aluno pensa que o professor mora na escola, né? Então, quando o aluno vê o professor, né, na rua, na igreja, numa festa, ele, é a professora, né? Porque a impressão que tem é que o professor mora na escola. E não, gente, o professor, ele tem uma vida, né? Igual nós conversávamos, né? Tem uma família, são mães, são pais, são filhos, né? Tem irmãos, ele tem uma vida social, tem as preocupações além da escola, então é difícil, não é uma, vamos colocar, uma profissão fácil, porque igual você falou, para ele chegar ali de manhã e dar uma aula, ele tem que ter pesquisado antes, ele tem que ter revisto o conteúdo, ele tem que planejar, né, o importante, planejar a aula, tá, eu preciso dar esse conteúdo que é puxado, né, que ele vai ser cansativo, mas como que eu posso fazer para tornar isso um pouquinho mais leve, mais significativo, né, para a criança? Então, é um esforço, né, é um trabalho muito de comprometimento mesmo. E depois que ele deu a aula ali, ele vai embora para casa e o trabalho continua, porque além dele elaborar a aula de amanhã, ele precisa, muitas vezes, né, fazer correções, chega a época de prova, correções de prova, passar notas, né? Então, tem relatórios. Então, assim, é uma cobrança muito grande em cima dele, mas para que as coisas realmente funcionem. Então, assim, não é muito fácil. E como que você vê também a questão da desigualdade em salas de aula? A gente vive numa sociedade, infelizmente, que há algumas coisas que ainda existe e impacta muito na vida da gente, né? O racismo ou a própria intolerância. Na sala de aula, obviamente, a gente precisa ter essa visão também, nem tanto o professor quanto outros cargos que você está ali, você tem que também estar pensando em como preparar o aluno para isso, né? Como que você vê essas mudanças estruturais na sociedade? Eu acho que é uma coisa que quase que, infelizmente, é natural do ser humano ter esse tipo de coisa, mas como que o aprendizado também, a escola pode ajudar a mudar essa realidade? Então, se você pega uma sala de aula ali, a impressão, todos caminham juntos ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, mas não é. E isso vem disso também, porque se a criança ela vem de uma família, né, igual nós falamos antes, que passou por um trauma grande, que existe ali uma desestrutura, que existe alguma questão ali, essa criança ela traz isso para a escola. Ela não deixa lá na casa dela o problema e vem para casa, para a escola, né, perfeitinha ali. Não, ela traz tudo isso. E é difícil, né, porque você tem ali o seu dia a dia para ser trabalhado e, ao mesmo tempo, muitas vezes o professor deixa de tudo que ele tem para fazer para ir acolher essa criança, que naquele momento é o mais importante, né, naquele momento, o conteúdo é importante, ok, mas nesse momento ele deixa de ser o mais importante é realmente acolher aquela criança, é buscar uma ajuda, de repente ele não vai poder ajudar ali, mas ele vai buscar ajuda ali com a equipe técnica, né, com o próprio supervisor, diretor da escola, é ter esse olhar, né, é identificar que teve uma criança que mudou de comportamento repentino, ou que ela está passando por uma situação de conflito em casa, né, até mesmo questão de alimentação, né, de repente, né, não está tendo, mas é ter esse olhar. E o professor, às vezes, em muitos momentos, ele acaba sendo ali de fato, não só um protetor, né, mas um alento pro aluno, né, porque muitas vezes o aluno ele não vai querer falar para a família ou falar para alguém que esteja mais próximo ali no dia a dia, mas vai ter mais confiança de falar pro professor, né? Ele cria um vínculo, né, ele sabe, né, que ele pode confiar naquele professor.
Paula, e assim, vamos falar agora a nível de município, a gente tem, como a gente falou há pouco ali, esses inúmeros alunos para se cuidar. E aí existe também muitos períodos de eventos, né, em si nas escolas. Como planejar tudo isso nas escolas? Tem o Dia das Crianças também, vários eventos que você precisa pensar ali, e também a questão também de dias especiais, né, que acaba acontecendo eventos específicos, palestras e tal. Como pensar tudo isso? Olha, tem que ter muita organização. Porque, por exemplo, hoje um simples evento ali, onde o pessoal, essas duas professoras iriam ali, a gente colocou no clube operário, ou seja, você tem que pensar em transporte, avisar os pais, tanto é que a gente acabou não conseguindo atender muito por questão de avisar os pais justamente, né? Então foi uma coisa meio que... Mas assim, ainda conseguimos atender alguns alunos. Mas assim, a estrutura da escola, por exemplo, o diretor, né, o gestor ali, juntamente com o supervisor, ele precisa se organizar, ele precisa se planejar, né, para os eventos que acontecem. Então, por exemplo, agora final do mês de março, geralmente comemora-se o dia das cantineiras, né, então assim, tem a organização, eles ensaiam as crianças, eles fazem ali uma música, uma poesia, e isso acontece, né, na maioria das escolas. Tem escola que todo final de mês faz ali um sarau, alguma apresentação, já treinando, né, para mostrar para essa criança que futuramente ela vai se deparar no momento que ela vai ter que ficar falando, né? Claro. Então ela já prepara esse aluno para isso. E aí depois vem festa junina, Dia das Mães, né? Hoje em dia a gente não faz mais o Dia das Mães, Dia dos Pais, tem um Dia da Família na escola. Então isso acontece lá em agosto. Então assim, é muito planejamento, porque aí você precisa pensar em tudo. No espaço, quem serão as pessoas, o que será apresentado, vai servir um lanche, vai precisar de transporte, quem que vai convidar, vai fazer uma palestra, quem serão os convidados. Então assim, é de muita organização, né? Muito planejamento. E como que você vê assim, a tendência educacional? O que você acredita que pode trazer para agregar na escola, no dia a dia? Porque a gente falou, não é fácil, né? É muita coisa, fácil, né? Eu acho que assim, o principal ingrediente ali é a formação dos professores, dos profissionais da escola mesmo. Né, trazer, e igual nós falamos, né, hoje em dia é tudo muito acessível, né, se você entra no YouTube, você pega um vídeo, segue no Instagram, então tem muitas pessoas falando sobre a educação, sobre como a educação acontece, sobre isso. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que é até excesso de informação que você tem até dificuldade em selecionar ali, o que realmente é positivo, o que não é, né, então isso vai da busca do professor também. Mas, assim, por exemplo, eu penso muito em trazer uma formação para eles, assim, ali, que, pessoalmente mesmo, ali uma troca de experiências. Então, por exemplo, nós temos, né, igual eu falei, temos 8 escolas. Dentre essas, 2 são de educação infantil. Né? Tem a CEMEI Jureci Guimarães, que é só creche, e tem o CEMEI Cônigo Teodomiro, que tem creche, mais primeiro e segundo período da educação infantil. Então, fazer uma troca entre elas, porque às vezes, poxa, eu fiz na minha escola, deu certo, nada impede que também seja feito na outra escola. Então, ter essa troca entre elas, porque às vezes os professores, mesmo que são muitos, são várias escolas, mas de repente o professor se sente sozinho. Claro. Porque parece que é só com a turma dele que acontece isso, é só com a turma dele que não tem muita, que a aprendizagem está, né, precisando ali, né, avançar um pouquinho mais, é só na minha sala que tem atrito entre os alunos. Não, mas é uma troca para a gente se sentir ali participante do mesmo grupo. Não, na minha escola acontece isso, mas na escola do outro também acontece, na escola do outro também acontece. Então, é isso. Essa troca de boas práticas, né? Troca de boas práticas. Né? E até para um momento de desabafo, né? Poxa, na minha escola aconteceu isso, eu fiz assim e deu certo, então vamos tentar fazer. Na sua escola também tem essa situação. Então é essa troca mesmo, que eu acho que a gente precisa ainda ser organizado. Paula, e assim, o nosso país, ele tem
algumas culturas que não acontecem, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas aqui, por exemplo, a educação financeira, que é algo que a gente... É uma falha do brasileiro não ter, né? Nós que somos um pouquinho mais experientes, digamos assim, não tivemos, os nossos pais não tiveram, não sei como está a educação hoje, né, na base. Mas há possibilidade de se ter algo desse tipo? É algo que depende de governo federal, de alguma aprovação? Eu acho que é possível. A gente precisa, não sei, assim, incluir no currículo, né? Teria que ter alguém voltado justamente para isso, para essa área, né? Porque também não para trabalhar isso tem que ser pessoas que tenham conhecimento. Mas, por exemplo, ano passado teve uma escola que trabalhou educação financeira com os alunos e eles fizeram um projeto muito bacana, né? Eles trabalharam ali com os próprios professores, acho que o supervisor, a diretora, trabalhou com os alunos, né? Eles trabalharam ali e envolveram toda a comunidade, os pais, e fizeram um movimento na praça, venderam, assim, as crianças foram, né? Venderam pipoca, venderam pastel, fizeram suco, colocaram na garrafa PET e venderam ali, e o dinheiro eles já sabiam que o dinheiro arrecadado seria destinado, né, para uma questão ali que era do interesse das crianças. Então, assim, de certa forma, né, trabalhou-se a educação financeira, né, e a gente vai fazer todo esse movimento e isso será revertido. Então, assim, de repente, é um projeto que pode acontecer em todas as escolas, a gente precisa estruturar melhor. E agora, recentemente, saiu uma lei, né, que proibindo celulares nas escolas, né? Obviamente, em algumas situações, os alunos não vão levar celular na escola como os pequenininhos, né? Mas já em algumas idades há isso aí. Como que você vê essa proibição? Eu acho que talvez teria que proibir até um pouco mais, às vezes, né? Mas como que você vê essa proibição dos celulares nas escolas? Eu acho muito bacana. Eu sou uma pessoa, assim, apesar que eu uso muito o celular, né? Eu uso para trabalhar, mas eu sou meio que aversa a isso, né? Então, eu não acho... é a tecnologia, né? Precisa, todo mundo precisa. Precisa para usar para uma finalidade e não para outra, né, para ficar como meio de pesquisa, assim, que não seja voltada para uma real situação, né, e hoje em dia a gente vê, né, várias situações de violência, né, de tudo isso que envolve essa questão do uso do celular, jogos, né, enfim. Eu sou meio contrária a isso, sinceramente. Mas nós não tivemos problema quanto a isso, porque os nossos alunos já não têm o hábito, né? Não tinham o hábito mesmo de levar. Acho que isso foi mais para os alunos maiores, já de Fundamental 2, que já tinham o hábito de levar o celular para a escola. Já os nossos, né, graças a Deus, não. Mas eu acho que, assim, ele tem que aprender a usar a ferramenta, porque o celular é uma ferramenta, claro, né? Hoje em dia a gente não faz mais nada sem celular, sem internet, sem computador, né? Tudo é feito, né? O nosso trabalho é feito através dessa forma. Só que eles precisam ser orientados a uma forma, a um uso consciente. De repente, a proibição em si, né, proíbe para usos, né, que não são legais. Mas também orientar. Olha, dá para fazer uma pesquisa, né, você tem dúvida nisso. Direcionar, né? Direcionar, exatamente. Porque às vezes a criança, desde pequenininha, ele já tem um celular, mas ela usa para lazer, né, vamos pensar o seguinte, para lazer. Então, ela não... Por exemplo, eu já trabalhei com alunos, né? Quando eu trabalhei no estado, tinha os alunos ali que adoravam ficar no celular, tudo. Mas aí você ia para fazer um trabalho, para editar, para digitar, não sabiam, para salvar, não sabia. Então, eu acho que é direcionar, trabalhar isso com eles, para eles verem que não é só o jogo, não é só as pesquisas aleatórias, não é só isso. Ele realmente tem uma função. Usar para que melhore a sua capacidade, seu aprendizado, né? Não só ali o momento de lazer, né? Lazer entre aspas, né? Paula, e assim, óbvio que faz apenas 3 meses que você está ali na secretaria, mas eu gosto sempre de trazer para os gestores, quando tem a oportunidade de entrevistar, se você estivesse chegando aí já no final dessa gestão, já ali, digamos que hoje fosse ali seus último mês, seus 2 últimos meses,
qual que seria o seu principal legado que você gostaria de deixar na educação de Brasópolis? Difícil essa pergunta, né? Eu sempre penso no aluno, né? Igual eu já falei, no aprendizado, né? Então, eu gostaria muito de ter conseguido, né? Que é o meu objetivo, na verdade, ter feito o melhor para essas crianças, tanto as crianças que precisam, né, de um monitor, aquelas crianças que precisam ter um conhecimento mais amplo, e também a formação dos professores. Porque é basicamente isso. É basicamente o professor ter uma formação, ele ir para a escola, ele ter, né, ele se sentir realizado ali no que ele faz, no trabalho dele. Então, assim, eu acho que seria ter aberto os olhos, ampliado, né, a visão tanto das crianças, quanto das famílias, quanto dos professores. Acho que é isso. Paula, eu acho que foi um bom bate-papo. Eu acho que você estava um pouco nervosa de vir conversar, né? Você vê que é bem tranquilo, né? Por isso, gostaria de agradecer a você ter vindo pro bate-papo. Gostaria que você voltasse outras vezes para a gente trazer novidades aí, falar um pouco mais sobre educação. É algo que, assim, fundamentalmente a gente precisa falar mais de educação, né? Até as outras vezes que os prefeitos aqui da região que tiveram a oportunidade de vir aqui, a gente fala, é bom ter a oportunidade de falar com os gestores, porque a população às vezes também ela cobra muito, né? Ela fala muito, mas sem entender o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente poder trazer para as pessoas como que as coisas são feitas, né? Sim. Porque para cobrar é muito fácil, né? Mas a gente também precisa entender o outro lado, né? Sim. Ouvir os dois lados, né? Então, deixo aqui o espaço aberto sempre que você precisar, sempre que você quiser. O espaço está aberto para a gente vir dialogar aqui e falar um pouco mais sobre a educação das nossas crianças, né? Sim, Deus quiser. Eu venho para trazer novidades, né? Coisas boas, coisas novas, né? É o que a gente falou, né? Eu estou começando, então foi um começo de ano bem conturbado. Até, por exemplo, a gente, com o concurso, muitas pessoas novas, né, encaixar ali os concursados nas vagas. Então, assim, eu falava assim, gente, as aulas vão começar, eu não consegui colocar os professores dentro de sala, né, então foi a minha primeira ansiedade ali naquele momento. Reestruturar tudo, exatamente, porque se nós formos pensar, eu acho que 30% da educação, né, vieram novos profissionais para ocupar. Então, foi um desafio muito grande. E o desafio é constante, né? Igual eu falei, é diariamente. Então, não tem nada, assim, não é previsível, né? Aliás, existem as previsibilidades e existe a demanda maior que vem. E a gente falou de recursos, né? Realmente, o recurso vem, mas o gasto é muito grande, né? Sim. Folha de pagamento, transporte, a manutenção das escolas, como alimentação, né, energia elétrica, água, telefone, internet, ou seja, é tudo. Eu falo que a escola ela é uma casa. Uhum. Ela estraga a torneira, ela quebra alguma coisa, então assim, ela é uma casa, como se fosse. E o recurso que vem, a gente tenta ali manter, né, o básico ali, manter a folha de pagamento em dia, que isso é primordial. E eu estou ali na luta de tentar fazer algo diferente. Só de você pensar, assim, um exemplo pequeno, né? Só de você pensar o número de ônibus, né, de transporte escolar que precisa movimentar para as crianças chegarem às escolas, né, já é um absurdo, né? E estraga já cria todo o transtorno. Né? É bem isso. Mas vai dar certo, vai se vencer. É aquilo que a gente falou, né? O desafio ele vem, né? A gente tem que, como diz, levantar cedo, sacudir a poeira, né? Porque é duro, mas se consegue, né? Eu brinco assim, o problema já existe, agora é tentar resolver. Né? É bem assim mesmo. Mas, Paula, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Desejo muita sorte, muito sucesso. E mais uma vez reforço o convite, volto sempre. Voltarei. Muito obrigada. Para você que acompanhou esse bate-papo, espero que você tenha gostado assim como eu gostei. A Paula vai voltar aqui para falar sobre outros assuntos, mais sobre educação. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.